Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Capacite Podcast. Esse é o nosso 9º episódio. Feliz em estar aqui de novo, contribuindo, trazendo um tema diferente para vocês. Já vou passar a palavra para o nosso convidado se apresentar. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Tuane, eu sou a fundadora do Capacite Podcast junto com o Alisson. E aproveito aqui já para fazer o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, acompanhar os nossos temas. A gente traz comércio exterior, finanças, religião, alguns esclarecimentos de desenvolvimento pessoal. E hoje o nosso tema é sobre constelação familiar e empresarial. Um tema que eu, Tuane, sou leiga, vou aprender bastante hoje com vocês. E vou passar a palavra para o Fábio, que é o nosso convidado de hoje para se apresentar. E depois eu vou contar um pouquinho aí como que a gente se conectou e como que surgiu o convite para a gente fazer esse podcast. Bem-vindo, Fábio. Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite e por estar aqui também, né, no Capacite. Legal. Para estar compartilhando um pouco aí do caminho, da história que a gente vem carregando, né? Levando na bagagem. Top. Propósito, né? Propósito. Bom, eu conheci o Fábio no domingo, fazem 5 dias aí aproximadamente, através de uma conexão pelo Instagram, só para contextualizar vocês, sim, do Nésio Monteiro, que é um dos pupilos do Pablo Marçal. Já falei do Pablo Marçal outras vezes aqui para vocês. O Nésio colocou um comentário sobre fazer novas conexões num vídeo dele, e eu acabei me apresentando. E aqui eu estou falando, gente, para vocês verem o poder do network e da frequência dos ambientes que você escolhe estar, das pessoas que você quer se conectar. Não necessariamente você tem que estar lá, mas você pode conseguir se conectar a essas pessoas. E aí eu coloquei num comentário me apresentando: pessoal, eu sou de Tuane, sou de Santa Catarina, tenho um podcast, tenho um propósito. Vamos se conectar. E aí muitas pessoas curtiram o comentário, algumas pessoas entraram em contato. E o Fábio foi uma pessoa que entrou em contato comigo ali vendo, porque ele é também de Santa Catarina, e falou: Tuane, também sou de Santa Catarina e tal. Eu falei: legal, o que você trabalha? E aí a gente fez essa conexão numa conversa breve pelo Instagram. Sim. E ele apresentou o trabalho dele, eu entrei no Instagram dele, acabei pesquisando, vendo sobre constelação, que era um tema que eu já ouvi outras pessoas falarem, mas eu nunca entrei a fundo. E aí o Fábio me comentou sobre a constelação familiar e empresarial. Então eu acabei fazendo convite para o Fábio estar aqui hoje, compartilhando esse conhecimento, e a gente realmente trazer um pouco desse conceito e das soluções que são possíveis terem. E, inclusive, o Fábio vai contar aí um pouquinho da experiência de vida dele, alguns cases de sucesso. Eu não digo de sucesso, mas de sucesso interior, de sucesso de autoconhecimento, né? Sim. Porque, às vezes, o sucesso não está atrelado a uma empresa super prosperando e o Fábio, inclusive, tem o seu próprio testemunho para contar para a gente. Então, já curtam aqui, mandem esse vídeo aí para outras pessoas e depois comentem aqui o que vocês acharam desse episódio. Vamos lá bater um papo, então? Vamos nessa, vamos lá. Ô, Fábio, vou pedir para tu contar um pouquinho, então, para a gente da tua história, do teu momento. Hoje você realmente dá essa consultoria para as empresas e para as famílias, né? Tanto de forma individual como de forma coletiva para os sócios e tudo mais, né? Isso. Se tu quiser comentar um pouquinho disso, como que funciona, mais ou menos só na introdução, e depois a gente pode entrar um pouquinho em cada constelação. Isso aí, vai guiando aí que a gente vai falando. Tá. Então, eu me chamo Fábio Félix, né? Então, nasci e me criei dentro de uma empresa familiar. Então, cursei a faculdade de administração, não cheguei a concluir, fiz até o 7º semestre. Então, eu digo, eu não tenho o canudo, mas eu me criei, estudei, administrei filial da empresa que a gente tinha, né? Durante 9 anos eu administrei uma filial. E aí depois vi que aquilo não era para mim, né? Vi que aquilo ali estava sendo só um sonho que o meu pai estava repassando aquele sonho ali. E então resolvi seguir meu caminho, fechar a filial e minha mãe ficou tocando aquilo. Então depois eu consegui me conhecer um pouco melhor com terapias, né? Porque teve a perda do meu irmão também, a perda do meu pai. Então foram movimentos ali entre 2008 e 2010 bem forte, que mexeu com a estrutura. E eu pensei, poxa, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero fazer realmente? Né? E geralmente a gente só tem essa mudança de consciência quando acontece algo grande e forte dentro da nossa vida, né? Porque senão a gente vai sendo conduzido pela manada e realmente aquilo não toca no nosso coração. E às vezes acontece algo desse tipo, dessa magnitude, e a gente fala, poxa, por que Deus está fazendo isso comigo? Né? Não é contigo. Né? Muito pelo contrário, ele está querendo te mostrar algo para ti. E não é para fazer mal, é para fazer o bem. Só que tu tem que compreender aquilo que ele está mostrando, né?
E aí, então, aí peguei, saí da empresa, minha mãe ficou administrando a empresa, então eu saí e fui me conhecer. Fiz algumas viagens, viajei de bicicleta, né? Morei em alguns lugares, assim. Gente, ele viajou 6 meses de Sim, bicicleta. foram 6 meses, assim, é como eu falo, a viagem nem era tão externa, era mais interna, né? Para me conhecer. E realmente teve mudanças profundas dentro de mim, né? Vícios que tinha, assim, de pensamento, de sentimento, né? Não vou dizer que eu tinha vício em álcool, mas aquela coisa que tu tem que beber álcool quando tem. Hoje não, hoje eu digo, poxa, hoje eu não quero. Hoje, às vezes eu falo assim, não, hoje eu vou ficar 45 dias, 60 dias sem beber nada de álcool. E consigo, tranquilo. Tem gente que acha, é fácil, mas para quem não consegue é muito difícil. Então, tiveram vícios assim que tiveram grandes desconexões. Porque como eu falei para ti antes ali, né, Tuane, todo vínculo, todo vício, ele está conectado a uma falta de vínculo, né? Então, se a gente começa a fazer vínculos com alguma coisa, se vincular a uma leitura, a uma Bíblia, né, a alguma coisa, a gente vai começar... Ressignificar, né? Sim. Te retirar de uma forma e preencher aquele espaço com algo. Perfeito, perfeito. Por exemplo, a pessoa que fuma cigarro, ela está querendo preencher algum vazio dentro dela, então ela bota a fumaça para dentro do pulmão para preencher vazios inconscientes, né? E assim vários outros vícios, né? Enfim. Então eu consegui preencher esses vazios, né? Por exemplo, perdi meu irmão, meu pai, consegui conectar várias outras coisas. E aí mudou totalmente, né? Então, ontem eu encontrei dois amigos no mercado e eles falaram, pô, eu estou acompanhando tu aí, cara. Quem te viu, quem te vê, né? E realmente é possível a transformação. É possível a transformação o tempo todo. A cada segundo que passa é uma nova chance para tudo mudar. Basta um segundo, muda. Porque a mudança é de dentro para fora. Não espera que vai ser de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Isso é fato. Isso é fato, né? Só que é muito mais difícil a gente fazer do que falar, né? Porque falar é fácil. Eu vou falar que eu vou mudar. Não vou tomar mais café. Beleza, mas fazer ou não tomar café que é o mais difícil. Porque se fosse fácil, estava todo mundo aí numa vida mais tranquila. Mais saudável, tá. né? Então consegui voltar, né, para a cidade ali na época, né, com a visão de não querer mais trabalhar na empresa. Então eu estava trabalhando, atuando como terapeuta, atuava, dou palestra, na época palestra lá em 2018 para vários lugares, né, vários espaços terapêuticos, né, algumas empresas eu estava indo já. E aí a empresa que era minha e da minha mãe, que estava indo muito ruim, né, na época, estava indo praticamente à falência, a minha esposa falou, amor, vamos fazer uma constelação empresarial. Na época eu só conhecia a familiar. Tanto é que lá no espaço que eu trabalhava, tinha a hoje, que é a minha facilitadora de constelação. Eu falei, eu vou falar com ela então. E a gente combinou então essa constelação empresarial. Ali em Balneário Camboriú a gente foi, e foi feito com pessoas mesmo, né? As pessoas representavam pessoas e coisas e objetos. E na constelação, resumindo todo o movimento que teve ali, mostrou que a empresa, como foi o meu avô que fundou essa empresa, o meu avô é vivo ainda, né? Meu pai faleceu, que tocou essa empresa, eles eram sócios, né? Junto com o irmão dele, do meu pai, né? Eram 3. Eu digo que uma empresa para funcionar, ela tem que ter cada um no seu papel. Meu avô era o marketing, o nome da empresa era Atanásio, materiais de construção, então ele fazia um bom marketing. O meu tio era o financeiro, administrava muito bem o financeiro, e meu pai era o operacional. Então a empresa realmente teve sucesso porque cada um estava no seu papel. A gente vai adiantar depois a ordem também, né? Então fluiu. E o meu tio se aposentou, o meu tio quis sair da empresa, né? Seguiu o papel dele lá. O meu avô se aposentou, ficou só com meu pai, e meu pai veio a falecer. E a empresa veio pra gente. A gente recebeu essa empresa, né? Só que, claro, a gente recebeu um sonho. E esse sonho, ele estava sendo sonhado por quem sonhava ele. Só que depois que esse sonho não está sendo mais sonhado por quem viu o sonho, ele não é mais a mesma coisa. E assim foi. Só que eu já tinha consciência disso. E a minha mãe ficou fazendo isso e não deu certo. E aí na constelação, mostrou aquela assim, ó, Fábio, aqui tá claro o movimento, que a tua mãe nem precisa estar dentro da empresa. E realmente, quando ela entrava dentro da empresa, não fluía tão bem. E quando eu entrava dentro da empresa, no movimento do campo sistêmico, mostrava claramente que o produto, o cliente e o dinheiro, eles olhavam para a empresa quando eu era, que estava no papel, administrando. E aí, então a gente fez esse movimento. Minha mãe se retirou do campo, da constelação, e aí eu entrei no campo e aí eles perguntaram para as pessoas que estavam representando, por exemplo, o produto, como é que é olhar para a empresa? Olhava para mim. Olha, é melhor agora. Dá vontade de chegar perto? Dá. O cliente, olha, agora fez mais sentido. E o dinheiro também veio. E eu lembro nitidamente que a gente fez um círculo. Ficou assim, né? Um de frente e outro aqui. E aí, o que tu está sentindo agora, Fábio? Eu digo, olha, se tem um produto, se eu tenho cliente e tenho dinheiro, eu falei, fechou. É o que precisa para o negócio circular, né? Sim. E eu tenho vontade de fazer o quê? Eu digo, minha vontade é de abraçar e sair fazendo festa. Porque é o que a gente precisa fazer. Produto para fornecer para o cliente e o cliente faz a troca do dinheiro. Equilibrou, fechou, vamos embora.
Daí ela falou assim, ó, nitidamente, tu tem que estar dentro dessa empresa. Não é que a tua mãe não sabe administrar, mas é que a raiz dessa empresa é do teu sangue, é do teu avô, do teu pai, veio para ti. É uma coisa que vem seguindo. E ela falou assim, ó, mas eu também sei qual que é o teu sonho, o que te move a fazer na vida. Só que daí tu vai ter que decidir. Isso era dia 4 de fevereiro de 2019. Eu estava fazendo palestra, estava tocando minha empresa, estava fluindo meu negócio, né? Eu estacionei todo o meu negócio. No dia 6 de fevereiro, 7h30 da manhã, eu já estava dentro da empresa. Para fazer uma missão, que era encerrar aquela empresa. E, obviamente, a empresa estava ruim, estava praticamente à falência, dívida. Então, o que acontece? A minha esposa falou assim, ó, né, eu sou muito grato a ela. Ela falou assim, ó, a gente vai entrar, mas sabe que vai dar muita bagunça. Ela falou assim, ó, se nós entrar é com uma missão, é ficar até o final. Se ela não tivesse comigo, eu não dava conta. Eu só dei conta porque ela estava comigo. E a gente ficou, dia 24 de fevereiro de 2019, a gente conseguiu encerrar a empresa. Né? Então, com muita luta, realmente, com muita briga e intriga entre mãe e filho, literalmente, Sim, só que imagino. mãe e filho e sócios ao mesmo tempo, que daí tu não sabe distinguir dentro de uma empresa, quem tem empresa familiar, né? 90% das empresas do Brasil são familiares. Então, dentro de uma empresa, o que é família, o que é sócio? Como distinguir isso? Dentro da casa, o que é família, o que é empresa? Como separar, né? Ter esse discernimento. Então, aí ali a gente fez exatamente isso, né? Eu voltei com uma constelação, encerrei a constelação e a minha vida transformou. Olha, né? só. Então, tudo deu certo, graças a Deus. Ao meu ponto de vista, né? Tudo deu certo, realmente. Sim. A gente conseguiu liquidar a dívida, pagar funcionários de 22 anos de empresa, né? Liquidar a Simples Nacional que estava renegociado, enfim, deu tudo certo. Só que também com muita fé, né? Eu digo assim, se teve um momento que eu rezei na minha vida, que eu precisei, foi nessa época ali, né? Da luta. E deu certo, tudo deu certo, fluiu. E foi muito engraçado que quando a gente estava encerrando a empresa nesse meio, quem estava chegando? A nossa filha, a Lira. Né? Que bênção. E aí eu digo, parece que aquela história de, para não criar vícios, a gente tem que criar vínculo. Então minha mãe tinha um vício de estar tocando aquela empresa, digo. Automaticamente veio um vínculo de uma conexão neto. com uma neta. Então aí que... aquilo ficou mais, sabe, parece que ficou mais leve, uma coisa eu fui conectando com a outra. Que legal. E aí deu certo isso aí, sabe? E eu falei, poxa, isso é forte, eu falei. Então eu trouxe toda a questão de trabalhar com pessoas, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, né? Autoconhecimento, né? E aí eu falei, poxa, e eu gosto de empresa, eu gosto desse meio empresarial. E eu comecei a falar, não, eu falei, já sei, eu vou juntar uma coisa com a outra. Em vez de ajudar as pessoas, eu ajudo as pessoas dentro das empresas. E aí começou a fluir, começou a ter um contato maior. E aí hoje é o meu trabalho, né? De estar levando, uma mentoria sistêmica empresarial. Ou também uma mentoria sistêmica, né, pessoal, que com as pessoas. Então tá fluindo bem legal. Que legal. Só da tua história já dá para tirar grandes aprendizados, assim, né, Fábio? Autoconhecimento, a importância de você estar disposto à mudança e você acreditar que é possível, né, essa mudança vir com resultados. A importância de você ter discernimentos de sim e de não, né? Porque você soube dizer, tá, ok, não é mais o momento da empresa e enfrentar esses medos, porque eu acredito que teve muito medo, né? Sim, o tempo todo, né? O medo ele vem tentando dominar a gente, né? O medo ele tem que estar envolvido, porque se não tiver medo eu vou andar no meio da estrada e o caminhão vai me matar. Sim. Só que tem que ter um equilíbrio desse medo, né? Sim. Se o medo domina a gente, eu digo que o medo ele é um muro de 3 metros, que ele te impede de ver o que está do outro lado. E se tu tens esse equilíbrio dele, tu consegue ver além dele, né? E aí tu vê além dele... Ele não pode te paralisar. Ele tem que estar ali, mas ele não pode te paralisar. Ele tem que estar ali. Ô, Fábio, a constelação familiar, ela tá ligada a alguma religião, alguma coisa do tipo? Não tem nenhuma conexão, né? Até a palavra constelação familiar hoje, que é mais conhecida, ela foi uma tradução do alemão, do Bert Hellinger. O Bert Hellinger foi o que... Ele viu as constelações, ele fala, né? Ele não é que ele recebeu, ele fala, eu vi as constelações. Então foi uma tradução do alemão para o inglês e do inglês para o português. E aí eles traduzem, então, de constelação familiar. Mas não tem nenhum vínculo religioso, não tem nada a ver com espírito, não tem nada disso. Então quem quer entender um pouco mais sobre o que é uma constelação, eu recomendo entender o que é o campo morfogenético. A energia. Então tudo é energia, né? Então, se tu começar... Claro que a gente não vai abrir aqui o que é o campo morfogenético, senão a gente vai ficar aqui muito tempo só explicando. Horas de podcast. Mas pesquisem o que é o campo morfogenético. Toda a científica, o que já foi estudado sobre isso, que vocês vão entender um pouco mais profundo. Então, isso é um campo de energia. Então, por exemplo, a Tuane ela tem um campo de energia, né? O Alisson tem um campo de energia, eu tenho. Então, é possível perceber esse campo de energia. E a constelação é isso. Tanto com pessoas,
né? Pessoas que estão fazendo esse movimento quanto com bonecos, é possível perceber esse campo. E é claro que tem um estudo atrás disso, né? Tu vai lá estudar e aperfeiçoar. Então, todo mundo pensa, tem conexão com o espiritismo. Não tem nada a ver, não tem nada. É só um campo que todo mundo pode acessar. Então, hoje, se a gente for traduzir realmente a constelação que foi dita lá do alemão para o inglês, a gente pode falar que é posicionamento familiar. É apenas uma posição. Cada um tem um quê? Um papel dentro da família, uma posição da família. Por exemplo, hoje eu sou filho da minha mãe. A minha filha, ela é minha filha. Eu como fosse uma escada. A mãe é grande, eu estou aqui no meio e a minha filha está aqui. Isso é uma ordem, né? Que a gente vai chegar depois. Então é um posicionamento familiar ou um posicionamento empresarial. Então quando eu trago essa palavra posicionamento, que é a constelação, fica mais fácil de entender, né? É a posição que eu tenho dentro da minha família e a posição que eu tenho dentro da minha empresa. Se eu tenho conhecimento, consciência dentro da minha empresa, da minha família, o que é o meu papel, vai ficar mais leve. Então não tem nenhum vínculo religioso. Legal. Então a gente pode dizer que a constelação ela traz a constelação vai trazer uma clareza que na verdade as ações são suas, né, a serem feitas. Sempre. Sim. Né? Então assim é um momento de autoconhecimento que a constelação ajuda a trazer e talvez, não, de fato, você consegue solucionar problemas porque você consegue identificar onde está a dor e qual ação tem que ser tomada e qual papel você deve tomar. Exatamente. Inclusive, nos bastidores, a gente estava conversando um pouquinho, gente, sobre família, né? A partir do momento que você casa, a sua família é você, o seu cônjuge e os seus filhos. Essa é a segunda família. Essa. É a importância das pessoas ficarem atentos em se desconectarem dos pais, né? Isso é muito forte, né? Isso eu aprendi muito estudando nos últimos meses e cada vez está mais forte. Porque o que isso pode refletir na educação dos teus filhos, no teu casamento, é muito forte, né? Tudo. Então, é isso aí, né, Tuane? A gente tem 3 níveis de família que eu falo, né? Que se fala dentro do estudo isso. É que a primeira família é quando a gente é filho. A gente depende dos nossos pais, certo? Essa é a primeira. A gente nasce ali, é o berço, né? O entorno. A segunda família é quando a gente se torna pais. Então a gente tem filho e os nossos pais eles se tornam avós. Então a gente tem que estar conectado. Opa, eu tenho uma esposa. Agora eu tenho uma mulher. E a gente tem que deixar claro quando está na segunda família. O homem ele tem que deixar claro para a mãe. Ela é minha mulher. Ela é minha esposa, ela que vai caminhar comigo. Se não deixar claro isso, a mãe sempre vai achar que o papel da mulher é dela. Por quê? Porque foi a primeira que foi lá, deu um carinho, um abraço, trocou. Não, agora a gente tem uma mulher. E assim a mulher para o homem, para o pai. Ó, agora ele é meu homem. Ele é meu marido, meu esposo. Ele que vai estar aqui cuidando de mim. Por quê? Porque o pai ele acha que vai tentar. E pode ter, mas geralmente, o que eu observo é que geralmente as mães, né? Porque a mãe, o que acontece? A mãe é aquela que deixa que eu cuido, bosta da asa, né? E aí o pintinho nunca cresce, né? Então tem que ir. E comigo aconteceu, eu com 24 anos eu falei, mãe, eu tô indo embora. Peguei a bicicleta e fui viajar. Foi da maneira que eu vivi. Sim. Então essa foi a segunda. E um dia eu deixei bem claro para minha mãe, mãe, ela é minha mulher agora. Quando eu tomei essa consciência, eu deixei bem claro, ela é minha mulher. E isso é bom. Sim. E a gente vai ter que desagradar os pais em certos momentos da vida. Vai ter que desagradar para mostrar que tu cresceu. Porque senão eles vão dizer toda a vida o quê? Não, depende de mim. E às vezes por amor, todo movimento que acontece é por amor, né? Então ali, a mãe quer cuidar do neto, a avó quer cuidar do neto. Ok, o pai tem que trabalhar, mãe, tudo bem, mãe, tu me dá uma ajuda? Ajudo. Mas a partir do momento que essa avó cuida do neto, ela tira a força da filha dela. É como se ela dissesse assim, ó, tu não tem capacidade, tu é criança ainda. E aí o que acontece? Esse filho, o que ele é da mãe dele? Irmão. E aí o que acontece? Irmãos, se não estão brigando. Pai e filho já brigam. Imagina um pai e um filho que são irmãos aí. Aí briga em dose dupla. Porque ele vai correr para onde? Ele vai correr para a avó, ele vai dizer que a avó é mãe dele. Fora de ordem. Essa é a segunda lei. Ordem. Tem que ter ordem na família. Lembra? Vó. Cada um tem que assumir o seu papel. Nossos pais, eu como pai e filho. O meu filho, ele obedece a mim. Eu obedeço a minha mãe. Mas se eu estou no meu papel de pai prender meu filho, e ela só é minha mãe, pronto. Começa a ter uma ordem, começa a ter um equilíbrio. Essa avó, ela vai olhar para o neto como neto. E vai olhar, opa, meu filho está grande. Ele é responsável. E quando acontece isso, o que a avó tem que fazer? Não, fala com teu pai. Se a avó trazer o compromisso para ela, ela tira a força do pai. E lá em casa já está tudo bem alinhado. Eu falei, mãe, aqui em casa... tem que ser. Tem que ser. Tu é minha mãe, eu te respeito, eu te honro, né? Meu pai é falecido já, como eu falei. Mas aqui quem manda na minha filha sou eu.
Bem claro, E com com paz no amor, coração, com sim, amor. com amor. E esse é muito engraçado, Tony, porque às vezes as pessoas não querem falar, botar os pontos, ó, aqui funciona assim, aqui funciona assado, né? E basta tu falar uma vez como é que funciona o esquema. E assim, ó, e não é grosseiro, Sim. mas é que com firmeza, ó, funciona assim aqui. Pronto. A mãe sabe lá em casa que vai mandar. Um dia até chorou minha mãe lá em casa, porque eu falei com a minha filha, falei, filha, assim não é. E ela chorou, eu falei, não é assim, não é assim. E minha mãe, por que tu tá sendo grosso? Não, eu posso estar sendo grosso agora, porque lá na frente eu sei que vai evitar muita coisa. Talvez tu não conseguiu ser dessa maneira, por isso que tanto conflito teve comigo. E eu te respeito, tua criação, mãe. E ela chorou e tal, depois ela entendeu, e eu também entendi o lado dela. Sim. E deu tudo certo, e fluiu, e sempre flui. Sim. Sempre flui. E a terceira família, então, né? A primeira é quando a gente é filho, a segunda é quando a gente é pai. E a terceira é quando a gente vai ser avós, né? Então tudo tem que ter o seu papel, a sua ordem. Seu tempo. A gente saber que agora eu sou pai. É uma postura totalmente diferente. E aí vai fluir melhor. Que legal. Ô, Fábio, vamos tentar, algumas pessoas podem conhecer já, mas outras não, explicar para o pessoal como que funciona, então, a partir do momento que é decidido fazer uma constelação. Eu, Tuane, por exemplo, quero fazer uma constelação. Como que funciona, né? Você faz é feita uma conversa com você, que é o especialista, e são vários atendimentos, dependendo de como flui o primeiro atendimento. Explica um pouquinho pra gente como funciona. Sim. Então, geralmente a pessoa vem procurar uma constelação, né, um posicionamento familiar ou empresarial, quando tem algo muito difícil. No meu caso ali, né, tem vários exemplos que eu constelei para compreender. Então, esse exemplo da empresa. A empresa não estava fluindo, o dinheiro não estava chegando à empresa, os clientes não estavam chegando, o produto estava muito parado. Então, sempre vai ter um problema, algo que está muito a gente desemaranhado. Tipo, opa, tem alguma coisa aí que não está fluindo. Então, vou dar um exemplo aqui do emaranhado, né? Então, aquilo está emaranhado, está difícil, não está fluindo. Então, a pessoa vem procurar essa solução. Que a constelação, o posicionamento, ele vai trazer o quê? A solução para aquilo que está difícil. Então, é como se tivesse tudo bagunçado aqui, né? Está tudo bagunçado. Como se a gente colocasse realmente uma luz aqui em cima, para dizer, opa, ó, isso aqui está fora do papel, está fora da ordem. Opa, isso aqui está excluído, ele também faz parte dessa empresa, sabe? Tudo vai tomando uma ordem. E a gente vai entrar nas 3 leis também, né? Então, essa é a busca. Quando tem alguma dificuldade, algum problema, a pessoa vem até o constelador, né? A pessoa que faz o movimento de constelação, para achar a solução. E acha, porque a gente traz o campo daquele movimento. Realmente também um campo de energia. Um sócio, às vezes, um pai, uma mãe, o que está acontecendo, né? Então, existem movimentos que são muito fortes, que vêm à luz. Às vezes até um aborto, teve lá atrás e ninguém ficou sabendo, esse aborto ele aparece num campo de constelação que a mãe nem sabia. Olha só. Então aparece, quando a gente coloca realmente a luz, que a gente chama, em cima da constelação, que a constelação tem esse poder de trazer a luz para cima do conflito, aparece muita coisa. Um aborto que foi esquecido, né? Uma dificuldade, uma perda de uma herança lá atrás, que teve briga, teve mortes, aquilo vem de novo. Então a gente consegue compreender que às vezes são movimentos repetitivos que acontecem numa família, numa empresa, que as pessoas vêm procurar essa solução. Essa constelação vai para minhas outras descendências. Tu vai até gerações 7. Dizem que até 7, e eu calculo que seja até 7 também. Pelas tuas experiências e consultorias que tu já fez. Até 7 gerações aquilo reverbera. Eu gosto muito de usar a frase assim, ó, que realmente os bons, vamos supor, quem está aqui hoje vivendo, né, vida, pagam pelos que fizeram algo ruim lá atrás. Então, eu consigo compreender um pouco mais essa frase hoje, que os bons pagam pelos ruins. Se eu fizer qualquer coisa ruim hoje, 7 gerações à frente vai pagar isso. E se eu curar alguma coisa de trás, eu garanto que 7 gerações à frente vão estar salvas disso também. Aqui a gente fala um pouquinho da quebra, né? Quebrar as maldições, não sei se também, assim que a gente pode dá falar, pra usar né? isso, sim. Por exemplo, meu avô se divorciou, meus pais se divorciaram. Não, eu não vou me divorciar. Por amor ao vovô e ao papai, eu vou fazer igual. Né? Por amor. Lealdade, a gente chama isso, né? Não. A lealdade a ao lealdade sistema. Inconsciente, né? A lealdade ao sistema. Lealdade ao sistema. Lealdade ao sistema. Isso. Olha só. É lealdade ao sistema. Então, por exemplo, assim, eu vou abrir uma empresa. Meu avô, não foi meu caso no caso, né? Mas o meu avô faliu uma empresa, nunca deu certo, o meu pai faliu, eu vou abrir uma empresa de sucesso, vou falir também. Acontece isso. O meu avô perdeu muito dinheiro na época dele, meu pai não conseguiu ter dinheiro, a pessoa está lá com uma empresa de sucesso. Quando ela tem muito dinheiro, inconscientemente ela vai fazer o quê? Eu vou perder tudo.
E perde. Quantas e quantas pessoas que tentam dar certo no negócio e quando olham para trás, numa constelação, o pai não deu certo, o avô não deu certo, se ter conhecimento do bisavô não deu certo, e ele está ali repetindo essa lealdade ao sistema. O cara tem tudo para dar certo. O cara é inteligente, o cara é proativo, o cara tem network, o cara tem conexão, mas se ele olha para trás, o pai não deu certo, a mãe não deu certo, e fica naquela lealdade ao sistema. E isso é para casamento, para filho, para qualquer coisa. Tá. Não dá certo. Agora vamos entrar um pouquinho nessa reflexão em específico. Então tá. A partir do momento que eu tenho essas descendências que não deram certo e eu estou tendo um resultado que está seguindo aquilo ali. Uhum. A constelação ela vai me ajudar a identificar o erro e corrigir, né? Porque é um autoconhecimento. Certo. Ou então eu entender que eu não devo seguir naquele caminho. É isso, o que acontece? Aqui está o filho, aqui está o pai e aqui está o vô, botar assim para entender. Então, esse vô fez algo que não deu certo. O pai repetiu e ele está tudo para dar certo, ele está prosperando na vida. Pois é. E aí ele está fazendo exatamente, ele está sendo leal ao sistema dele. Então, o que ele faz numa constelação? Poxa, Fábio, eu quero ver o que está acontecendo na minha família. Ele vem aqui, faz um movimento, ele vê, poxa, realmente meu pai não deu certo, meu avô não deu certo. Ele faz o que? O movimento de olhar para trás, para todo o sistema e falar, eu honro, eu agradeço a vida de vocês, mas a partir de hoje eu vou fazer diferente. Então ele traz para a consciência dele tudo o que aconteceu, mas aí ele faz o quê? Ele olha para frente. E aí ele dá certo, porque ele está fazendo todo um caminho dele agora. E aqui ele botou um ponto final nisso. Entendi agora. Porque não, o resultado, ele está sendo o mesmo, mas para ele acabar, eu não preciso necessariamente acabar o meu projeto. Não. Eu vou me desvincular aquele passado, aquele sistema que eu estava sendo leal. Exatamente. Eu consigo ressignificar Consegue. isso e seguir. Só que acontece, muitas pessoas às vezes não têm consciência disso, mas ela chega numa consulta, num atendimento, a gente começa a conversar, e aí, conhece a história do teu pai? O que teu pai fez na vida? Ah, meu pai foi assim, foi assado e tal. Tentou, aí a pessoa fala assim, tentou abrir um negócio, não deu certo, voltou a trabalhar. Pô, interessante, teu pai tentou abrir um negócio, não deu certo. Beleza. E teu avô, sabe alguma história dele e tal? Ah, sim, meu avô também. Nessas conversas a pessoa vai fazendo conexão e a gente vai trazendo as pessoas e aí a pessoa vai olhando para aquilo de uma maneira diferente. Então é o que eu digo, muita coisa vem do inconsciente para o consciente nessa conversa e aí vai fazendo conexão uma coisa com a outra. E aí quando tu bota tudo num campo, que é o espaço ali que a gente está observando isso tudo, vai ficando mais claro porque tira do inconsciente, vem para o consciente, ou com bonecos, né? Sim. Ou com pessoas, né? Sim. E o interessante é que numa constelação com pessoas, vou dar um exemplo, se tu estivesse representando um pai da pessoa, tu ia fazer muito provável uns movimentos parecidos com a pessoa. Olha só. Ia sentir... É bem interessante o movimento. É bem forte. Porque isso é o quê? É o campo morfogenético. Tu acessa a informação. É só uma informação. Então tu acessa aquela pessoa. Mais pra frente a gente vai contar algum exemplo, né? Até se quiser já fazer algum exemplo, até para o pessoal visualizar um pouco melhor. Sim, sim. De algum cliente teu, lógico. Tá, essa aqui... Que tu possa. Claro, não, a gente não traz nomes, né? Por exemplo, assim, essa pergunta foi por que as pessoas procuram a constelação, né? Então veio um casal, né? Ela veio procurando sobre constelação empresarial. A empresa estava difícil, não estava dando certo. E é um case, vamos falar. Ok, tudo bem. Né? Expliquei para ele como é que funcionaria o movimento, expliquei o homem um pouco meio fechado, né? Expliquei para ele e tal, olha, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com religião, aqui é um movimento sistêmico e tal. Aí ele foi se abrindo e ele falou assim, tipo Helio Couto, eu digo, tu escuta Helio Couto? Eu digo, cara, esse é o caminho mais ou menos, bem tranquilo. Ele, beleza, ele ficou ali e os dois em conflito, se conflitando. Se bicando mesmo. Uhum. E a gente devia estar umas 12 pessoas lá e aquilo como naturalidade acontecendo. Aí começamos a constelar, chegou a vez dela, ela sentou ali e ela trouxe o relato. A gente tentou constelar a empresa e aí, quando chegou na vez do pai, aí ela se fechou. Né? Aí ela pegou, começou a falar comigo ali baixinho, que a gente bota uma cadeira do lado do outro e o pessoal fica em círculo. E ela trouxe o relato que teve um abuso sexual na infância de 7 anos, enfim, há um certo tempo ali. Então, muito forte aquilo. Muito. Então, o que acontece? O conflito com o marido era o conflito com o masculino, do pai. Então, sempre, todo masculino, ela ia fazer o quê? Ela ia ser agressiva, ela ia tentar se vingar. Era a criança indignada com aquilo que ela tinha passado.
Ok. Falei, ó, tu sabe que a gente não vai constelar empresa aqui, né? A gente vai constelar familiar. A gente trouxe pai e mãe, quando a gente colocou uma pessoa que representava o pai dessa pessoa, essa pessoa representa, e as pessoas não conhecem a história, tá? Sim, é tudo na hora ali. Tudo na hora. A pessoa, eu falei, ó, vem aqui, representa tal pessoa. Eu só falei assim, ó, entra. E eu sei quem que tá entrando. A pessoa sentou no chão, esse pai sentou no chão. Eu vi aquele movimento ali, né, deixei acontecer. E eu falei, aí eu pedi para entrar o pai e a mãe, os avós dela. Tá. Os pais desse pai. E ok, entraram ali. O pai, o vô, não olhava para esse pai, ficava de costas. E a avó, a mulher que estava representando a avó, olhava com pena para ele. O que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu com teu pai? Aconteceu igual contigo? Ela aconteceu. O vô Também abusava abusou. do pai. E no campo mostrou, o pai sentou. Porque quando uma pessoa senta no chão, é a criança ali. Entendi. Então, quando alguém entra no campo familiar, na constelação, que a pessoa senta no chão, é um movimento da criança, que ela não consegue levantar para a vida. E aconteceu exatamente isso. O pai só estava repetindo um movimento do sistema que ele recebeu. Então, ele foi abusado pelo pai, ele abusou da filha. E a gente, e ela super magoada com esse pai. Então, como que tu vai fazer essa filha olhar para o pai e tentar trazer um perdão, perdoar? Ok, um movimento bem difícil de estar achando uma solução também, de conseguir compreender. E aí a pessoa que estava representando essa cliente, né? Quando a gente fez o pai levantar também, porque a gente teve que fazer o movimento do pai poder levantar para tentar corrigir, tentar alinhar as coisas com o pai dele, né? Sim. Então a gente fez primeiro o movimento dos avós com o pai para depois trazer esse pai. Então alinhou lá, aí ok, o pai levantou e ficou de frente para a filha. E a moça que estava representando essa cliente, eu falei, consegue ir até ele? E ela foi até ele, mas foi muito fácil. Eu falei, não é assim fácil. Daí eu olhei para ela, como é que foi isso para ti? Ela assim, não senti verdade nisso. Eu falei, também não. Eu falei, faz o seguinte, vem aqui, representa. Ela mesmo. Eu falei, vem aqui, representa, vem no teu papel aqui. Aí ela olhou assim para mim, eu falei, não, representa ali, vai lá. Tu vai, aí ela não queria. Eu falei, não, vai ali. Tu não quer curar, tu não está aqui para curar? Sim, então vem, ela foi. E ela ficou de frente pro pai dela. Olha, a pessoa representando o pai. E aí o pai também de cabeça, a pessoa representando o pai dessa moça de cabeça baixa. E ela pegou e se encolheu todinha assim, ela ficou assim, ó, toda encolhidinha, igual uma criança. Porque tu volta para, lembra? É um campo de energia, a pessoa voltou para aquela idade, lá de 7 anos, 9 anos que é acontecido. E ela voltou para aquela memória e ficou toda assim fechadinha dentro do pai. Ela nem queria olhar para a pessoa, né? Então eu falei, fala o que tu quer falar para ele. Eu falei, é o momento agora, né? Pra te soltar isso, né? E aí ela, não consigo. Faz assim, ó. Faz. Eu digo, tu não tem tantos anos agora? Tu já tá adulta, já é mãe e tal. Vai lá e faz. Não. Então faz assim, ó. E fiquei esperando. Ela, não. Eu falei assim, não faz por ti. Faz pelos teus filhos. Aí pronto, né? Cutucou no filho, o negócio cresce, né? Leão. Aí ela respirou e começou a falar bem baixinho e tal, pro pai. E aquilo foi crescendo e ela começou a chorar. E chorou. Sério, a gente ficou ali uns 15 minutos só escutando choro e ela liberando. E aí, soltou. Ela soltou assim uma coisa tão pesada que ela estava tendo ali. E aí depois a gente abriu a oportunidade para essa pessoa que estava representando o pai falar também. E ele soltou. Ele pediu perdão, e a pessoa sente, muda a fisionomia, né? Ela pediu desculpa, sentiu muito. Conseguiu ter um abraço, ela conseguiu abraçar esse pai e perdoar. Conseguiu literalmente. Teve o perdão. A gente fala assim que a gente às vezes tem que cobrar até um rejuvenescimento facial, porque a pessoa saiu transformada dali. Ela tirou um peso tão grande na vida dela. Ok, foi incrível, realmente sim. Foi uma coisa bem libertadora, transformadora. No final de tudo, qual foi a cena que a gente viu? O casal ficou lá conversando bastante tempo. O filho dele também estava junto, brincando com a nossa filha, né, no sítio. Os dois foram abraçados. Meu, que bênção. Abraçado. Literalmente abraçado. Assim, eu falei assim, amor, tu tá vendo isso aí? Assim, cara, ó, que loucura. Então, assim, ó, são pessoas que vêm procurar isso e estão querendo transformação. Sim. Porque não adianta tu falar assim, amor, vá lá fazer, eu pago pra ti. E a pessoa não tá. Já teve casos de pessoas ir lá fazer o atendimento, eu perguntei, tu tá aqui porque tu quer ou porque pagaram pra ti? Pagaram pra mim. Eu digo, mas tu quer? A pessoa vê assim, ó, eu digo, olha, se tu quiser ir embora, eu devolvo o dinheiro, não tem problema nenhum. Porque eu sei o que eu fizer aqui não vai valer a pena e capaz de sujar o nome ainda. Porque você está falando mal. Que não está disposto a se abrir, não vai estar disposto a fazer. Porque a pessoa, opa, peraí, o negócio é sério aqui. E aí tu entra numa conversa, tudo é gatilho, né?
tu entra na conversa, tenta explicar a pessoa, estás disposta agora? Ela agora faz um pouco sentido. Isso, ó, o que tu vai fazer não é para mim. O que tu vai fazer é para ti. E eu não estou aqui pelo dinheiro, porque se eu quisesse eu nem precisava estar aqui pelo dinheiro. Eu digo, eu tenho renda, tá tranquilo, mas eu sinto como um dever eu estar fazendo esse movimento, porque eu estudei, eu vivi isso na minha vida, eu posso passar adiante e tem uma coisa, eu sou a prova viva. Tu pode ajudar outras famílias como tu também foi. Tanto é que quando eu falo qualquer coisa na minha vida em palestra, o que eu falo tem tanta força porque é o que eu vivi. Não é porque eu li, eu só li e agora eu vou falar aqui, ó. Tudo bem, é até legal quem lê e fala, mas não vai com força, aquilo não toca no coração. Por isso quando eu falei, deu saiu lágrima, por quê? Porque aquilo tem verdade. Tem verdade. E quando alguém fala alguma coisa que tu não sente um vazio, é porque realmente é vazio. Mas quando alguém fala e aquilo toca no teu coração, é porque aquilo tem verdade. E é assim que funciona. Que legal. Até um dos aprendizados que eu tive ali na imersão que eu fiz com o Pablo no ano passado era isso, né? O teu maior bloqueio é a tua maior fortaleza para ajudar as pessoas, né? Ou o teu maior trauma pode ajudar muitas pessoas. Por isso que a gente também deve estar atento ao propósito, né? O que tu entende de propósito? Então, na verdade, tem 4 caminhos, né? Tem o chamado, o propósito, a missão e o destino. Opa, gostei disso, vamos lá. Então, o chamado é quando tu sente uma coisa que te chama. Algo me chamou, né? Por exemplo, hoje eu tenho um sonho. Onde eu moro lá, eu estou morando lá porque eu senti um chamado de estar morando lá, realmente. Eu tive um sonho, vai chegar no propósito, tá? Tá. Então, eu senti um chamado. Eu estava viajando lá em 2016, eu estava num sítio e eu tive um sonho. Quando eu saí da cidade de Ilhota, eu falei que eu nunca mais queria voltar para lá porque eu queria conhecer o mundo, conhecer as coisas da vida aí, né, os caminhos, sítios, pessoas e tal. Queria conhecer. E eu falava, não, eu não quero voltar mais para Ilhota. E aí, nesse sonho, eu me vi voando, literalmente voando. Quem conhece um pouco sobre desdobramento astral, que está voando, eu me vi voando sobre a cidade de Ilhota. E do meu lado tinha uma luz, um anjo, um guia, sei lá, o que pode ser que crença, religião, o pessoal vai entender. Mas aquele estava do meu lado me acompanhando. E eu vi nitidamente a igreja matriz do centro da cidade de Ilhota, eu vi a praça de Ilhota, era de noite, tipo, dizendo assim, tá vendo onde é que tu tá, né? Tu estás em Ilhota. Aí eu via tudo aquilo. E quando eu falo para vocês, se eu fechar o olho, eu vejo exatamente aquilo. E aí, eu lembro que eu coloquei a mão no meu bolso e tirei uma semente. Eu sentia que era uma semente. E era uma semente realmente de luz, assim. Era uma coisa desse tamanho assim, que iluminava assim, minha mão toda. E essa luz que estava do meu lado falou assim, ó, larga isso. Só que eu estava sobrevoando em cima de um morro. Em cima de um morro. E aí eu soltei. E aí eu vi essa semente, ela rolando, descendo o morro, descendo, rolando, rolando, rolando. Quando ela chegou meio que numa base, assim, aquela semente ela começou a penetrar na terra e foi subindo, 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 subindo e sumiu. Ficou tudo escuro. E aí só veio isso na minha cabeça. A partir de hoje tu vai rezar para essa semente. Só reza. Reza para ela. E aí eu acordei. Nitidamente eu acordei, lembrando daquilo tudo, e veio assim, ó, aquela frase assim, lá de fundo, assim, ó, reza para essa semente. E na hora eu assim, ó, então eu tô aqui, eu vou rezar para essa semente. Isso, e aí, ficou. Eu voltei para a cidade de Ilhota, aconteceu aquilo tudo, e eu falei, mãe, vamos comprar um sítio? Ela, vamos, pesquisamos um sítio e tal, e compramos esse sítio. Quando eu cheguei dentro do sítio, e eu sempre rezando para aquela semente, foi em 2016, ou que a gente comprou o sítio, no final de 2018. Eu fiquei 1 ano e meio ali sempre rezando para essa semente. Quando eu cheguei naquele sítio, juro, uma coisa falou assim na minha vida, ó, tá aqui a semente. Meu. E eu me arrepiei todo assim, de uma maneira que eu nunca me arrepiei. E é uma história até um pouco complicada, que eram 8 sócios dentro desse sítio. Né? São 8 sócios, né, dentro desse sítio. E eu tinha tios que eram sócios, amigos do meu pai, da minha mãe, pessoas que são pai dos meus amigos, todos senhores, assim, um pouco mais de idade. E eu falei, não, é aqui o negócio. Aí eu comprei a primeira parte de um tio, comprei outra parte do outro tio, comprei 5 partes até hoje, né? E a minha esposa falou, tu tem certeza que é aqui? Eu digo, certeza eu não tenho, mas o meu coração fala que é aqui. E é uma coisa tão forte que eu já pensei em vender, e quando eu penso em vender, só vem uma coisa que fala assim, ó, não é para te vender. Então assim, é um chamado que eu tenho de alguma coisa dentro dali. E a missão, todos os eventos que eu faço ali são de transformação, de libertação. As pessoas vão lá e falam, meu Deus, que lugar incrível. Tu usa aquele espaço para... Sim. Como missão, como executar o teu constelação, trabalho. enfim, né? E a gente faz outras cerimônias lá também de cura e tal, né? Só que num formato bem pé no chão hoje em dia, vamos dizer assim, né? Que legal. Então, esse foi um chamado de estar comprando lá. A missão é o quê? A missão é de estar fazendo esse movimento de ajudar as pessoas. Obviamente, quando eu ajudo alguém, eu estou me ajudando também, né? É uma troca sempre. Energias. E o propósito? O propósito é que... Eu sempre falo a palavra propósito, assim, ó,
propósito, pro próximo. É o que pro outro. O que eu estou fazendo pro outro? Que legal. Esse é um propósito. Está ajudando você pro outro. E cada um vai ter um propósito na vida, né? E o destino sempre vai ter um destino. A gente ajuda, chega no destino, mas sempre tem um começo, né? Então o destino ele vai trazer um resultado. E esse resultado tu agrega num próximo caminho. Que legal. Então é assim que eu vou levando. Ô, Fábio, como que tu pode dizer para as pessoas quem não sabe o seu propósito, não sabe a sua missão, não sabe o seu chamado? Pensa no Fábio lá em 2010. Sim. O que tu despertou e falou assim, não, eu preciso me encontrar? Que dica tu daria para o público que está nos ouvindo, que tem essa dificuldade e quer se encontrar e quer seguir o seu propósito e entender isso? Isso é legal. Conectar com o coração, né? Porque o coração é a fonte. O coração é o centro. Quando nasce uma criança, qual que é a primeira coisa que nasce dentro? É o coração. Batimentos. É a primeira coisa, é o coração ali. Então, ali está tudo. Tudo está ali, né? Hoje, se tu vê qualquer imagem, por mais que seja uma imagem de Jesus, o que está no centro, ele está apontando para o coração. Sim. Aquela coisa pegando fogo, uma chama, né? Então, o coração ele vai trazer todas as respostas. Eu tenho uma dúvida. Fecha os olhos, respira. Vai respirando até tu conectar com o coração. Sentir o coração bater literalmente, sabe? Poxa, sentir o coração bater. Tum, tum. Se conectar. Se conecta com ele. Ali está a resposta. Eu me conectei com o coração. Tem 3 momentos que eu conectei com o meu coração e são os 3 momentos da minha vida que eu não me arrependo. E que foi, é um marco. Que é um marco. Foi sair da minha casa para viajar de bicicleta. Que algo falava vai. Por quê? Porque eu me conectava com o coração. Eu respirava, entrava em silêncio, meditação. E uma coisa falou, vai viajar. Ardia no teu coração. Forte, negócio forte. E aí eu tinha motivo para não ir. Porque vinha o pensamento assim, ó. Tá, e a tua mãe? Vai ficar sozinha? Perdeu o irmão, perdeu o marido, vai tocar uma empresa sozinha? Uma coisa eu só falava, vai. Líquido, vai. Então tu imagina Razão e coração, né? Não, tu imagina o conflito realmente. Tu largar uma empresa de uma cidade pequena, com uma mãe que perdeu um filho, perdeu um marido, e tu sair para viajar de bicicleta. E algo dentro do teu coração falava assim, ó, vai, esse é o caminho. Então ali foi forte. Eu fui. E a transformação foi incrível. O segundo, conexão com o coração, que traz isso tudo que a gente está falando, foi a questão de eu conhecer minha esposa pela internet, pelo Facebook. Ela veio, porque na época eu estava fazendo bastante movimento no Facebook sobre o meu trabalho, e ela veio falar comigo. Eu pensei, deve ter visto alguma palestra minha, ou alguém comentou sobre o trabalho. E a gente começou a conversar no dia 6 de outubro de 2018. E aí, quando ela começou a falar comigo, falamos e tal, eu falei, mas não tem nenhum amigo em comum, é da cidade de Erechim, do Rio Grande do Sul, eu só tenho um amigo lá, não conhece ele. Eu falei, quem que é? Aí ela veio falar comigo, eu falei, depois a gente se fala, eu estou indo para uma palestra agora, e aí eu fui. Quando eu voltei, a gente começou a se falar, a gente ficou 18 dias falando direto. E ela falou assim, por que tu não vem aqui para Erechim para a gente se conhecer? Eu falei, eu vou. Na hora eu falei, eu vou. E a minha mãe perguntou assim, por que tu estás indo para lá? Eu falei assim, mãe, eu estou indo para Erechim. Assim, o que tu vai fazer? Eu falei, eu não sei, meu coração está mandando eu ir. E daí eu fui. Que legal. Então, a gente se casou, 3 meses depois a gente morou sozinho, e a gente está até hoje, e realmente é um relacionamento harmônico, estão indo pro segundo filho. Estão indo pro segundo filho. O João Sementes. Que legal. Então foi esse segundo movimento do coração que eu senti forte em ir. E o terceiro foi para Sergipe, Aracaju. Conhecer um espaço lá, um centro que tinha ele já faleceu hoje. Ele era um senhor que tinha muitos dons assim, né, espirituais mesmo. Ele era muito famoso e conhecido lá em fazer curas mesmo. E, enfim, ele ficou mais de 1 ano sem comer, nada. E uma pessoa realmente que conectou com o espiritual. Depois vamos falar de alimentação, um pouquinho. Então foram 3 momentos. Então, qual que é o caminho? É se conectar com o coração. Coisa que é a mais difícil, por quê? Porque hoje tudo a gente está aqui conectado, é mental, né? Está aqui mentando, pensando. Agora, se tu fez qualquer coisa, vou trazer isso pro meu coração. Aí tu fecha os olhos, respira, né? E a respiração é uma ferramenta que está aí a serviço da cura há 24 horas, que é uma das técnicas que eu também trago dentro das mentorias, né? Que as pessoas respirem, né? Que a respiração, o próprio fala, respiração, é retornar o espírito à ação, né? Então, quando a gente respira, a gente se conecta com o espírito. E o espírito, ele conecta com o coração. Então, quando tu respira, tu vem para o centro, tu conecta com o espírito. Então, tem um caminho também de respiração. Legal. E aí é isso. Estou com dúvida, devo ficar nesse trabalho, devo ficar nessa empresa, devo ficar nesse relacionamento, devo viajar? Fecha os olhos e ali está a resposta. Nossa,
Gente, que legal. Comentem aqui o que vocês estão achando desse podcast, porque, meu Deus, que aula. Ô, Fábio, vamos falar um pouquinho da alimentação. A gente falou um pouquinho nos bastidores sobre isso. Qual que é a tua visão diante de todos os teus estudos sobre a importância da alimentação, né? Porque a gente tem que cuidar da alma, que é o alma, espírito, do físico. Então, esse cuidado, né? A respiração cuida dessa parte espiritual, né? Você se alimentar para ter um autoconhecimento. E o físico, como que fica, né? A gente cuidar do que carrega o nosso espírito. Então, a questão da alimentação ela é importante, né? Então, como eu comentei, eu fiquei 9 anos sem comer carne. E aí agora a gente voltou devido à esposa... Na primeira gestação, a Nath não comeu carne, né? Agora ela sentiu vontade de comer carne e voltou a comer. E é muito engraçado assim, porque quando a gente não comia carne, tu levanta uma bandeira... Não levanta uma bandeira, não gosto de rótulo. Mas é como se tudo que tu visse que a carne não precisasse. E hoje a gente come carne, então a gente começa a ler estudos científicos que a proteína animal ela é necessária. Sim. E antes a gente achava que não era. Sim. Então é muito, muito interessante. Então cada um vai ter um fases, ponto de vista. Né? Fases. Aquele momento. Mas a questão da alimentação, por exemplo, proteína, vitamina, a gente tem que repor. Porque hoje o solo do planeta está muito contaminado, né? Glifosato, isso tudo vai tirando a força do solo. Então a gente tem que repor vitamina, o sol, por exemplo... Hoje a gente está aqui dentro de um escritório, né? Quantas pessoas que ficam das 7 às 8 até 18 horas sem pegar 1 hora de sol, meia hora de sol por dia? Isso mata a pessoa. Eu estou com depressão, pega meia hora de sol por dia. Pronto. É o remédio que tu vai ativar. Por quê? Porque o sol. Todo dia o sol, quando tem sol literalmente, não está nublado, né? Sim. O sol ele vai passar por cima da nossa cabeça. Ele passa por cima de tudo, né? O maestro. Tudo vai crescer. Uma planta vai crescer, tudo vai crescer. Grama vai crescer, tudo cresce. Tudo que tem vida vai crescer. E se a gente não pegar sol, as coisas vão morrendo dentro da gente, literalmente. Então por que tem tanta gente doente hoje? Então assim, tem que pegar sol. 15 minutos, 10 minutos, meia hora, se puder, pega. Sol é vida, quem não pega sol morre. Então, repor vitamina, repor carboidrato, caminhada, tem que ter esse movimento do corpo. Então existe ali, é o corpo... que a mente conecta com a alma, né? Mente, alma e o espírito. Então eu digo que é a relação do 3 em 1, né? É a trindade que vai conectar ali. Então o que é o corpo? O corpo é o veículo, como se fosse um carro. A nossa mente, a nossa alma é o espírito. Desculpa. Quem está guiando esse carro é o espírito. E a alma é como se fosse a estrada. A nossa mente, o nosso pensamento. Então o que eu estou pensando, vendo esse mundo, para o espírito poder guiar esse corpo? Então, por exemplo, né, agora eu estou fazendo exercício mais cedo. Tem um exercício de movimentação, tu faz alongamento, né? Sim. Só que tu chega no máximo, tu não vai. Aí tu fecha os olhos, agora te imagina passando daquilo lá o máximo que tu pode, sem fazer o movimento. Quando tu faz de novo, tu passou. Cara, nossa mente é uma loucura, né, aí, Fábio? Qual que é o exercício que eu faço? Cada vez que eu faço assim, eu falo, tô fechando uma venda. Tô fechando uma venda. Por quê? Porque minha mente está vendo eu fechar a venda. E aquilo vai acontecer, literalmente acontece. Então, a alma, mente, né, é o quê? Ela é o caminho. Como é que eu estou vendo esse caminho? Eu estou vendo ele pequeno ou estou vendo ele grande? Eu estou vendo ele grande. O espírito dentro do corpo, que é como se fosse que estivesse guiando, ele vai guiar por esse caminho. Então, por isso que o pensamento, né, gerado ao sentimento e à ação, vai trazer um novo resultado. Né? É o pensamento, sentimento, ação que gera um novo resultado. Então, eu sempre tenho que estar pensando, sentindo aquilo acontecer e agindo para ter um resultado. Sempre, o tempo todo. Top. Nossa. Vamos lá. Até pra gente digerir, gente. Aproveitem, façam um monte de respiração, porque é um conteúdo bem importante. Fábio, agora vamos falar. A gente já está quase chegando em 1 hora de podcast. Até fica o convite pra gente gravar mais alguns, porque tem tanta coisa pra gente falar e é um papo tão importante, né? Sim. Relevante. Que mensagem que, se você pudesse dar para toda a população mundial? Imagina que a mensagem do Fábio vai aparecer em todos os outdoors, no Instagram, no Facebook. Todo mundo vai receber uma notificação agora no e-mail, na tela do celular, com uma mensagem do Fábio para esses bilhões de pessoas. O que tu falaria? Qual mensagem? Qual palavra? O que tu deixaria? Legal, né? Então, até eu escutei essa semana aí, já que algo que é para deixar, eu escutei, estou aplicando isso, que eu vi, eu não lembro qual foi,
a pessoa, acho que é um deputado, esses que estão fazendo bastante sucesso aí na rede social, ele falou assim que a gente tem que ter vínculo com alguma coisa. Então, por exemplo, todos os planetas eles têm um vínculo com o Sol, né? Todos os planetas orbitam ao redor do Sol. Sim. Ele falou assim, ó, se um microplaneta, ele falou que é Plutão, que for um pequeno planeta, ele quiser entrar no lugar do Sol, não vai fazer sentido. Então, se a gente ficar viciado em qualquer coisa e sair do centro, da atenção, da conexão, e ele falava com Deus, a conexão com Deus. Por que o mundo e o planeta é dessa maneira hoje? Tudo com vício. Porque eles saíram do centro, do vínculo que é Deus. Deus é tudo. Tudo. E aí hoje eu consigo compreender que é o seguinte, realmente, a questão não é religião, a questão é conexão. Então, não é que a gente vai ter que ter uma religião católica, evangélica, budista, não. A questão é a conexão, com o que eu me conecto. Então, vamos se conectar com Deus. E onde é que está Deus? Deus está dentro da cabeça de cada um. Tem um Deus dentro da tua cabeça, um Deus dentro da minha cabeça. Tu vai explicar isso aqui como Deus de uma maneira e eu vou explicar de outra. Então, a gente tem que ter essa conexão com esse Deus. E aí, se a gente conectar com esse Deus, a gente vai perder todo o vínculo. Então, eu posso ser viciado em café, mas se eu for conectado com Deus, o café nem vai fazer falta. Então, e assim é um planeta orbitando ao redor do Sol. Ele circula ao redor do centro, que é Deus, que é o Sol ali. Se ele se conectar e viciar em Plutão, ele vai perder toda a vida dele. Não vai fazer sentido a vida dele. Se ele olhar para o Plutão e achar que aquele lá, e ele for para perto dele, ele se desconecta do Sol e tudo aquilo vai morrer. Então a gente também tem que conectar com esse Deus. Por que tem tanto vício, casal separando, filho entrando em vício, matando gente? Porque eles estão se desconectando dessa fonte. Então eu dou o exemplo do planeta com o Sol e nós com Deus. Sensacional. Então a gente tem que ter esse vínculo com Deus. E cada um vai achar o seu caminho. E se tu está numa dificuldade de casal, de trabalho, é porque tu desconectou da tua fonte de Deus. E cada um vai se conectar de uma maneira, mas se conecta com Deus. Numa canção, num louvor, num grupo de oração, num grupo de caminhada, se conecta, se vincula a algo para se desconectar dos vícios. São os vícios que fazem a gente se desconectar de Deus. Então é só se conectar com Deus. Top. Da maneira que tu quiser, não tem jeito certo e errado. Sim. Só tem a maneira que tu vai se conectar com quem? Com o centro, com Deus, com a fonte. Se conectou com a fonte, tudo é nutrido. Nossa, é isso. Maravilhoso. Aqui entra, né, a importância do ambiente, as pessoas que tu escolhe caminhar, né? Quais são o teu ciclo de amigos? Esses amigos, de alguma forma, te ajudam a chegar mais longe ou estão te levando para caminhos que não são legais? Eu acho que traz até uma reflexão, né? De modelagem. A gente fala muito, né? Quem você se modela, quem você anda. Qual é o seu difícil, né? O meu difícil hoje é emagrecer, mas você está disposto a ter uma saúde, talvez ter uma qualidade de vida menor. Então, aqui entra alguns... O emagrecer é interessante, né? Porque, geralmente, o emagrecer está conectado com... Dentro do caminho que eu estudei, né? Às vezes, a pessoa quer emagrecer e ela está tentando mostrar para o pai, para a mãe ou para alguém na vida que ela já cresceu. Então, fisicamente, ela come muito para dizer, eu cresci. Olha só. Então ela vai aumentando o tamanho dela, vai aumentando, para tentar dizer inconscientemente para o pai ou para a mãe, eu já cresci, eu já sou grande, eu sou adulto. Lembra aquela relação que a gente fez lá, que tu está no segundo papel, mas tu é tratado quando acontece no primeiro? E acontece isso. A pessoa comer impulsivamente para tentar dizer para o pai e para a mãe que já cresceu, que já é adulto, mas não consegue. Então ela fica naquele papel ali, né? Então, que legal. A gente não falou das 3 leis, né, da constelação. Vamos lá. Verdade. Eu até tinha anotado aqui, ó, e eu pulei. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a gente vai observar dentro do campo de constelação, tanto familiar e empresarial, que são 3 leis que regem, né? Esse sistema para ser o quê? Um sistema harmonioso, que flui, que realmente não fica aqueles emaranhados, né? Eu gosto do exemplo da mão. A primeira lei que a gente vai observar é o quê? O pertencimento, certo? Então, vamos supor que aqui seja uma família, ok? Se tiver faltando alguém, ok? A gente sabe que uma mão tem 5 dedos. Então, se tiver faltando alguém, o que acontece? Alguém foi excluído e esquecido. E quando alguém é excluído, esquecido, abandonado assim, alguém nessa família vai vir e vai fazer exatamente igual àquela pessoa. Então, antigamente tinha muito caso de prostituição, vícios, álcool. Hoje tem também essa questão, né? Mas antigamente, quando esses que faziam vergonha para a família, eles eram esquecidos, abandonados. E sempre alguém que foi excluído, esquecido, abandonado, abortos também, né?
Tem coisas na família que são, são veladas as coisas. Acontece, tipo, esquece, não fala mais nisso porque só fez vergonha. É verdade. Alguém na família vai vir e vai representar aquela pessoa ou algo que aconteceu para ser lembrado. Porque a família só vai ter força se tiver todos nessa família. Se alguém for excluído, essa família vai perder a força. Então, dentro de uma constelação, aparece esses movimentos de alguém que foi excluído, abortado, morto, né? Então, acontece, a família tem que estar completa. Então, é a primeira lei, pertencimento. Aí, a família está completa, aquele que foi abortado, aquele filho, o primeiro filho que foi abortado lá, que foi uma... Às vezes as pessoas nem sabem, né? Não. Os irmãos, ou às vezes até... Então, exatamente. Acontece de ter abortos inconscientes. A moça estava doente e começou a tomar uns remédios e aconteceu o quê? Ela abortou uma criança sem saber. Uhum. E aí isso vai entrar ali na segunda lei, que é a ordem. Então, ok, todos fizeram parte da família. Esse aborto ele foi visto, a mãe tomou consciência que ela teve um primeiro filho, né? Esse primeiro filho que veio à vida, ele não é o primeiro, ele é o segundo. E aí isso começa a conectar o quê? Com a ordem. Por que é interessante essa filha que veio à vida saber que ela é a segunda? Porque ela é a segunda. A primeira tem o papel dela e o lugar dela. Pode acontecer um movimento inconsciente dela estar representando essa primeira filha, sempre olhando para a morte, olhando para a morte, olhando para a morte, nada dá certo, fica difícil. Então isso é ordem. E na ordem o que acontece? Cada um tem o seu lugar. Então a segunda ordem eu conecto com a mão também. Esse dedo não tem como ele estar aqui. Não vai fazer sentido. Então o pai veio primeiro. O filho veio depois, um neto em seguida, isso é ordem. O que acontece às vezes? Tem o pai também na questão de ordem, o pai e a mãe. Eles estão num degrau acima da gente, como filhos. Todos os filhos, nós como filhos hoje, se tiver irmãos, todos estão no mesmo degrau aqui, ó, no mesmo nível. Mas o primeiro filho que nasceu ali, ele tem um compromisso. O que acontece? Esse filho, quando ele nasce, ele ensina um pai e uma mãe a ser pai e mãe, porque até então era um jovem, um homem e uma mulher, que só era um homem e mulher, não era um pai e mãe. Aí vem uma responsabilidade. Então hoje a gente com o primeiro filho, né? A gente erra muito. Na primeira tentativa, a gente faz o quê? A gente erra muito. Sim. Quando vem o segundo agora, se está chorando, ou é cocô, ou é cólica, ou é fome. Já não se preocupa tanto, a gente não erra tanto, né? Então, esse primeiro filho, no caso a Lira, ela já teve uma responsabilidade maior perante o João que está chegando. Então, para esses irmãos, no caso, quem tem irmão mais velho aí, quando tu olha para o teu primeiro irmão, olha para ele e fala assim, poxa, ele teve uma missão. Ele ensinou o pai e a mãe a ser pai e mãe. Imagina quantas coisas que ele não recebeu de erro do pai e da mãe. Putz. Então, quando tem o quarto filho, já é mamão com açúcar. Aquele dali, o primeiro filho já cuidou. Então, esse irmão mais velho, às vezes numa família grande aí, ele cuida dos irmãos dele. Quando eu cuido dos meus irmãos, lá, o mais velho, o que acontece? Tu fica pai deles. Tu vai lá pro andar de cima, lá de pai e mãe. E aí começa a ter o conflito. Começa a ter a briga, conflito entre irmãos, briga de herança, porque é meu. Então, por quê? Porque às vezes saíram do papel da ordem. Essa é a segunda lei, ordem. Ordem, por exemplo, da empresa, né? A gente está falando familiar e empresarial. Sim. Se tem um gerente, esse gerente, o dono da empresa, o proprietário da empresa, vai lá e dá um papel para ele de gerência e ele se acha dono da empresa. Ele está lá, então, tu começa a mandar, começa a ser grosso às vezes. O que acontece é como se ele fosse para cima do dono da empresa, tudo começa a desfazer. Tudo começa a ter encrenca, briga, nada flui, começa a ter demissão, começa a não vir o dinheiro, por quê? Foi infringido uma ordem. Uhum. A ordem dele não, ele é aqui, ó, ele fica no papel de gerente daquele setor, talvez, né? E assim vai. Então, primeira lei, pertencimento, todos têm que fazer parte de uma empresa, de um clã ou de um sistema. A segunda lei é a ordem, cada um tem o seu lugar e seu papel. Se tu, por amor, eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe que estão doentes, uma fase muito comum que a gente vê nas famílias hoje é os filhos irem cuidar dos pais. Tem que cuidar, ok? Né? Mas como filho, como pequeno, tem filho que vai lá para o papel de pai e olha para o pai e para a mãe como criança. E aí, se eu estou cuidando do meu pai e da minha mãe como criança, fica pesado. Esse filho vai começar a sofrer, vai começar a ter dificuldade, vai começar, às vezes, até agredir o pai e a mãe pela impaciência. Por quê? Porque não é o papel dele. Tem gente que fala que se sente responsável pelo pai. Ai, mas a minha mãe, né, fez demais por mim. Poxa, sofreu, taranã, me sinto hoje responsável pela minha mãe. Sim. Tem então, essa é a dívida inconsciente que nós filhos carregamos dos nossos pais, né? E a gente tenta pagar de tudo quanto é maneira para os pais essa dívida. Porque o que a gente ganha dos pais é muito grande. É a vida. Não tem como pagar isso. Eu vou falar bem alto, não tem como pagar os pais pela vida. Não tem. Quer tentar equilibrar um pouquinho inconsciente ou conscientemente isso? Gera vida.
passa a vida adiante. Então eu recebi a vida do pai, opa, eu recebi algo muito grande, eu vou fazer o quê? Nossa, vou passar a vida. esse ponto é importantíssimo, né? Que o que tem de casais que não querem ter filhos, né, Daí Fábio? a dívida fica gigante. A dívida fica gigante. Inconsciente, né? Então se tu passa a vida adiante, tu pega aquela criança no colo, aí quando tu pegar aquela criança no colo e mostrar para os teus pais, tu vai ver uma transformação. Vai ver um pai e uma mãe que tu nunca viu, os babão, e aí tu vai dizer, poxa, valeu a pena. Eles vão dizer assim, ó, poxa, valeu a pena. E aí começa a ter uma relação de equilíbrio, sabe? Consciente, porque pode entrar desequilíbrio. Então, tu pode até apresentar lá pro papai e pra mamãe, mas é meu, tá? É meu, não é teu. Entendeu? E é como se estivesse equilibrando a dívida. Mas só que não tem dívida, né? Já pros filhos, ali a questão de equilíbrio, a gente tenta pagar os pais dessa maneira. E essa é a terceira lei, equilíbrio. Então, pertencimento, ordem e equilíbrio. E com essa dívida inconsciente que a gente acha que tem dos pais, a gente tenta equilibrar isso dando, só que não vai pagar nunca. Essa é uma dívida infinita que tu não tem como pagar. Dá um filho ou faz algo grande na vida lá que orgulha eles. Aí tu consegue um pouco equilibrar essa história, né? E aí, na terceira lei, equilíbrio, com os pais é isso. Já com empresas ou, no caso, marido e mulher ou amigos, Sim. sempre muito equilibrado. Vou dar um exemplo. Dá um copo d'água, recebe um copo d'água. Dá carinho, recebe carinho. Faz uma massagem, dá uma massagem. Porque aquele que só recebe carinho, atenção, o que acontece? Vou dar um exemplo. A mulher geralmente é mais carinhosa. Vamos dar um exemplo assim. Então, a mulher carinhosa, amorosa, papapá, ela deu carinho. O que pode acontecer com esses homens? Eles, na dívida, sair desse relacionamento e trair essa mulher. Por quê? Porque a dívida foi tão grande com essa mulher que ele não sabe como retribuir. Ele vai sair fora desse relacionamento e vai trair. Por quê? Porque ele está se sentindo em dívida, ele não consegue pagar para essa pessoa. Olha só. É uma dívida inconsciente. E acontece muito. E o contrário também, o homem também pode dar carinho, atenção, e a mulher também sair e está traindo. São dívidas inconscientes que a gente vai criando. Por exemplo, na relação de amigo. Eu convido o casal sempre para vir em casa. Vamos lá fazer um almoço, vamos ver um almoço. Está desequilibrando o negócio. O que acontece? Qualquer coisinha esse casal pode virar as costas e sair falando mal ainda. Dinheiro. Pega dinheiro emprestado, pega dinheiro emprestado. Uma hora ele pega, a pessoa não paga o dinheiro. O que acontece? Vira as costas com a dívida. Qual que é a maneira da pessoa pagar? Falar mal. Sim. Acontece muito isso. Quantas e quantas pessoas que eu atendo e falo, é assim. Então isso é um desequilíbrio. Então a gente vai ter que dizer não, muitos não na vida para algumas pessoas, para o quê? Para equilibrar. Então, pega um copo de café. Beleza, tudo bem. Me dá mais um copo de café? Poxa, só estou dando. E cadê o equilíbrio? Temos que ter equilíbrio. Por quê? Porque tu vai trazendo consciência para o equilíbrio. E aí começa a ter uma relação saudável. No casal, com o pai e com a mãe, com os amigos, com o trabalho. No trabalho, a terceira lei, como é que funciona? O funcionário. Um funcionário tem X horas de trabalho, ele tem que receber um X valor equilibrado para aquilo dali. Porque o que eu vejo hoje nas empresas, os patrões, eles ficam à mercê do funcionário, por quê? Cara, se eu mandar ele embora, quem que vai entrar? Quem que vai fazer esse papel dele? Eu vou dar metade do salário dele a mais que ele merece para ele ficar desequilibrando. O cara merece 3 mil, o cara está dando 4 mil, 4.500, está ganhando 1.500 a mais, enfim, o valor a mais, está desequilibrando. O que acontece? Está tentando manter o funcionário dentro da empresa, o que acaba acontecendo? Esse funcionário começa a quê? Opa, eu estou ganhando mais que eu posso, então eu vou pegar mais. Começa a ter roubos, começa a ter um monte de coisa dentro da empresa, por quê? Está desequilibrando essa relação. E assim, ao contrário também. Se o cara merece receber 3 mil pela hora que ele trabalha, e o patrão paga só 2.200, 2.500, desequilibra. A pessoa vai embora e ninguém para naquele lugar ali. Sim, rotatividade. Então, assim, tudo é equilíbrio. Toda relação tem que ter equilíbrio. Patrão, funcionário, marido e mulher, pai e mãe, mãe e filho, uma troca equilibrada. Então, essas são as 3 leis. Pertencimento, ordem e equilíbrio. Quando a gente abre um campo de constelação familiar e empresarial, a gente coloca essas 3 leis. Dentro da constelação empresarial, né, dentro do que eu estudei, diz que tem uma 4ª lei, que a competência precisa ser reconhecida, recompensada. Então, aquele funcionário que tem numa empresa que ele tem uma competência muito grande, precisa ser recompensado. Então, a gente recompensa de que maneira? Com um troféu, com alguma coisa, com um mural, né? Porque, aquela pessoa está fazendo muito mais. Então, tem que ser recompensado. E aí, que legal. Seria uma 4ª lei dentro do empresarial. Top. Deixa eu te fazer uma última pergunta que eu lembrei aqui, para ver se tu tem algo. Acredito, com certeza tu tenha. Sobre o luto. Hoje é muito difícil para as pessoas passarem pelo período do luto, né?
independente de qual seja, né? Dentro da nossa família a gente teve perdas que foram bem difíceis, assim, a minha mãe, em especial, sofreu muito. E com o falecimento da minha avó e da minha tia, que é a irmã mais velha dela. E todos nós, né? E, enfim, e é um momento muito delicado e muito Tua avó difícil. morreu primeiro, depois da tua tia? Isso, Sim, a minha que daí tia. a tua avó morreu primeiro, depois a tua mãe transferiu o olhar da mãe pra tia. Daí morreu 2 vezes a mãe. Isso aí. Isso aí. Porque É. era a irmã mais velha. Exatamente. Quando falece a mãe, geralmente a irmã mais velha ela é elevada ao lugar de mãe, de uma segunda mãe. E aí todo mundo vai lá, faz o mesmo movimento. Isso acontece normalmente nas famílias aí. Nossa, e a perda ela é muito difícil, né? Muito, muito difícil, assim. Lógico. Então é que hoje tu tem uma outra mentalidade, Sim. né, sobre isso. Qual que é o teu pensamento sobre isso e como que é possível passar por esse momento, na tua opinião? Uhum. O luto ele é uma escola, né? Então, por exemplo, lá em 2008 faleceu meu irmão, acidente de carro. 19 anos, 19 anos, gêmeos, né? Voltando à faculdade. Ah, ele era teu gêmeo? Gêmeos, nós saímos da mesma barriga. Dormimos durante 16 anos no mesmo quarto. Cara, que loucura. 16 anos no mesmo quarto e 9 meses na mesma barriga. Então, Nossa, que claro, difícil. foi forte, foi um movimento muito forte. E aí, claro, a gente não entende, a gente sempre tenta, quando a gente não encontra um culpado, a gente bota a culpa em Deus. Uhum. É assim a história da humanidade. Ninguém tem culpado, ninguém foi. Não, Deus, por que fizesse isso, Deus comigo, sabe? Então, o que eu posso dizer com o luto? A gente tem que entrar no luto. A gente tem que viver o luto, mas a gente tem que sair dele, porque quando a gente sai diferente. Entendeu? Então, assim, aí teve esse movimento, depois de 2 anos o pai faleceu, né, em casa, nos braços lá, infartou. Então, assim, ó, eu digo hoje que é uma escola. Isso não aconteceu só comigo, não aconteceu só contigo. Todo mundo que está aqui assistindo hoje, se não entrou no luto, algum dia vai entrar. Isso é fato. É preciso passar pelo Sim, luto. é preciso, é necessário passar por ele, porque é um ensinamento. Digo, quem criou toda essa história na vida, que a gente teve essa experiência, fez pensando. Então, o que a gente tem que aprender dentro disso? A força, a superação. Muito antigamente, como é que funcionava a história do luto? Quando faleceu o marido, que a mulher ficava viúva, essa viúva ela ficava 7 dias dentro da casa, né, sem ter contato com a sociedade, e depois algum parente ou vizinho próximo pegava ela na mão e dava uma volta no quarteirão para apresentar um novo mundo que era para ela. Né? Olha. E aí, o quê? Como se ela fosse se reabilitando, porque realmente é um movimento muito difícil. Tu entra, né, numa escuridão, né, num negócio preto ali, que tu acha que não tem saída, mas tem saída. E a gente consegue encontrar essa saída com ajuda. Né? Então, quem está passando uma dificuldade de um luto, procure ajuda. Só assim tu vai... É como se tu fosse aquela viúva, que tu perdeu alguém que tu vai pegar na tua mão e tu vai dizer, opa, agora é um novo caminho. E pessoas que vão te ajudar, ou terapia, ou amigos de confiança, né? Ou pessoas que tu possa se abrir, que tu vai conseguir sair. Tipo assim, como digo, quem inventou essa história toda, inventou sabendo o que estava fazendo. Né? Não fez simplesmente assim, né? Eu gosto de dizer que Deus, ele criou... A nossa vida é uma grande fórmula de matemática, é um grande problema. Solução tem. Então a gente vai encontrar uma solução para tudo. Se tem um problema, tem uma solução. Às vezes é difícil encontrar. Bate cabeça, pega a calculadora, opa, pede ajuda para a professora, professora, opa, agora tá certo. Próximo. E aí vai indo, né? Então o luto tem saída. A tua mãe conseguiu A mãe, ela conseguiu. Também procurou bastante ajuda, né? Claro, eu nesse caminho também sempre ajudava, direcionando. Mãe, procura conversar com alguém. Quando o pai faleceu, eu fiquei 7 dias dentro de casa, porque o que eles falavam para mim? Que agora tu é o homem da casa. Putz. Então eu era filho, opa, a minha mãe está aqui, agora tu é homem da casa, o que aconteceu? Se eu sou homem da casa, ninguém casa com essa mulher, porque eu sou homem. Aí quando ela falava, que alguém falava que minha mãe ia namorar, eu virava um veneno, né? Literalmente. Não deixava. Não, eu estava no papel do homem, casado com ela. Então, quando acontecesse, eu namorava com alguém, não dava certo. Namorava com alguém, não dava certo. Por quê? Porque o papel da minha mulher estava a minha mãe. Nossa. E o papel do homem da minha mãe estava eu. Então é como se a gente tivesse aqui um casalzinho, coisa mais linda. Nós viajava junto. E acontece de quantos filhos que vão viajar com a mamãe para lá e para cá? E tá casado e a mãe vai junto. Por quê? Porque tá casado com 2 mulheres. Isso eu constelei um dia. Aí minha esposa falava, quando eu estava fazendo o curso de constelação, assim, ó, tu tá casado com a tua mãe ainda. Eu falei, não, amor, para. Constela isso. No curso, né? Foi em 2020 que eu fiz o curso. Fui lá, constelei e só falei assim para a facilitadora. Eu quero constelar a minha relação com a minha esposa. Ela disse que eu estou casado com a minha mãe. E só falei para ela, não falei para mais ninguém. E aí eu entrei no campo, eu quis me representar naquele dia, e ela botou 2 mulheres. As 2 mulheres, representando a minha mãe e minha esposa, estavam me rodando. Rodava assim. Aí a minha esposa veio do meu lado, a minha mãe
representando a minha mãe, meio que vinha do meio, assim, ó. De vocês dois. No meio de nós dois, e meio que entrava. E elas não sabiam quem que elas eram, nada. Sim, eles não sabem nem o que tá acontecendo, Não, né? não, é só um campo. E aí ela falou assim, ó, vai dar briga daqui a pouco aí, ó. Daí ela fez eu falar pra minha mãe, eu digo, ó, mãe, ela é minha esposa agora. Você é apenas a minha mãe. Então o quê? É colocando ordem. Então lembra a ordem, segundo a lei? Ela é só minha mãe. Ela é minha mulher e minha esposa agora. E isso foi num campo de constelação. Cheguei em casa e falei, amor, tu tava certo. Então assim, e aí fluiu, né? Realmente fluiu. A tua mãe também hoje Tudo conseguiu certo. seguir e tudo. Não, a minha mãe já na época, quando eu tomei consciência que eu estava sendo o homem da casa, né, antes de fazer qualquer constelação, eu falei, ó, eu vou sair. E ela falou assim, ó, eu quero te contar um negócio. Eu falei, o quê? Eu tô namorando. Eu digo, que bom, agora eu posso ir mais tranquilo. Ai, que bênção. E aí realmente teve essa desconexão, então tudo fluiu, né? Que legal. Mas depois eu percebi que realmente só teve a desconexão quando eu afastei da cidade. Mas depois que eu voltei é como se essa energia estivesse próximo. E depois com uma constelação realmente tudo fluiu. Ela e minha esposa se dão muito bem. Sempre se deram, mas tinha essa proximidade que Sim. interferia no olhar da minha esposa, né? E ela viu isso com uma maneira muito tranquila. As duas super se dão bem, super tranquilo. Até hoje a minha filha foi lá na casa, ontem foi pra casa da avó Cida, né? Pra estar indo no Beto Carreiro. Que legal. Então é tudo muito tranquilo, graças a Deus. Que bênção. Nossa, Fábio, muito obrigada pelo teu tempo, pela aula que tu deu, aprendi muito. Tô gripada, gente, desculpa. Saúde. E pela energia que tu tem, assim, é perceptível a energia, o bem-estar, como você fala com amor as coisas, que você realmente está cumprindo uma missão, Sim, um propósito de ajudar, e as tuas experiências. Fico bem grata pela conexão que a gente conseguiu construir aí, que foi pela internet, uma das ferramentas que a gente usa hoje. E agradecer pelo teu tempo, por contribuir. E eu acho que a gente pode marcar mais papos aí pela frente. Com certeza, só convidar, a gente tá aí. Passa o teu Instagram pro pessoal, e Tá. aí depois na descrição eu vou deixar o teu telefone também. Ok. Eu acredito que algumas pessoas possam ter interesse aí em Isso. constelar. Isso, ali então o meu Instagram é @FábioFelisk, vai estar ali na descrição. Então hoje quem tiver interesse em fazer uma constelação familiar ou empresarial, né? Hoje também com uma mentoria sistêmica dentro das empresas, trazendo toda essa questão de ordem, pertencimento e equilíbrio, né? A questão de cliente, produto, dinheiro, né? Sociedade e questão particular também dentro da empresa, né? Essa empresa familiar. Então ali no meu Instagram vai ter alguns vídeos, alguma coisa sobre autoconhecimento, tá? Qualquer dúvida também pode entrar ali e a gente vai estar conversando. Fechou, então. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveito aqui para convidar para que curtam esse vídeo. Isso ajuda o nosso material a chegar mais longe. Quem não é inscrito no canal, quem estiver pelo YouTube, peço que se inscrevam. E deem aqui o feedback que vocês acharam desse episódio. E é isso, gente. Desejo uma boa semana e ficamos à disposição. Obrigada. É isso.